Após muito se esforçar, Alexandre Garcia conseguiu ser demitido da CNN. Conseguiu a proeza. Porque não é de hoje, né, que ele falava coisas que eram completamente inaceitáveis e absurdas. Mas, finalmente, a CNN decidiu que ele passou de todos os limites ao defender, em setembro de 2021, o tratamento precoce. Então, mais uma vez, a CNN foi obrigada, em seguida, né, após ele emitir a opinião dele no quadro, né, Liberdade de Opinião, eles foram obrigados a se posicionar em relação a isso e contestar o jornalista Alexandre Garcia. Então hoje eu falo sobre isso aqui, né? Falo sobre opinião, sobre Alexandre Garcia, sobre CNN. Mas antes disso, já curta esse vídeo, se inscreva no canal aqui. A nossa meta até o fim desse ano é de 700 mil inscritos. E também já comente aqui embaixo, dando um bom dia, um bom domingo. Então vamos falar sobre isso. Liberdade de opinião. O que diabos é isso? Mas antes disso, vamos assistir as cenas do Alexandre Garcia que levaram à sua demissão. Agora, os tais remédios sem eficácia comprovada salvaram milhares de vidas sendo aplicados imediatamente, né? Mesmo antes do resultado do teste. É na fase 1. Né? Na fase 2, às vezes, evitam hospitalizações. Na fase 1, sempre evitam hospitalizações, sempre evitam sofrimento. Na fase 3, são ineficazes. A few moments later. Reitero sempre para vocês que nos acompanham que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN. E mais um acréscimo aqui neste fim do quadro de hoje. A CNN ressalta que não existe um tratamento precoce comprovado cientificamente para prevenir a Covid-19. O que a ciência mostra é que a prevenção com o uso de máscaras e a vacinação são as únicas maneiras de combater a pandemia. Como eu falei, essa não é a primeira vez que acontece isso, né? De a CNN ser obrigada, em seguida, a contestar o Alexandre Garcia. Anteriormente, houve uma cena muito parecida, inclusive, mas foi mais constrangedora ainda, porque o colega de trabalho, o Colombo, no ato, né, já foi e contestou o Alexandre Garcia. Vamos ver essa outra cena, porque eu acho que é mais ridícula e mais humilhante ainda. Mas a Constituição tem o direito à vida também, não é, Alexandre? Os governadores e prefeitos não estão tentando garantir o direito à vida? Valeu, Alexandre. A gente volta a conversar amanhã. Estou sendo entrevistado. Oi, desculpa, pensei que você não tivesse ouvido. Não sei se a gente volta. Ok. E em várias outras circunstâncias, o Alexandre Garcia também defendeu cloroquina, defendeu tratamento precoce, foi contra a vacina, inclusive até defendeu chacina, né? Teve um caso lá quando teve a chacina no Jacarezinho, que, segundo o Alexandre Garcia, foi uma operação exitosa, bem planejada e realizou bem seus objetivos. Não houve dano colateral, foram mortas pessoas que escravizam a população. Eu não padeço de bando de idolatria. Aquela operação policial aterrorizou a população do bairro, 27 pessoas foram mortas na operação, e, segundo o Alexandre Garcia, foi algo bem sucedido. Então, era já um jornalista com opiniões bastante complicadas, com posições bastante complicadas e muitas delas, né, completamente alinhadas à mensagem oficial do governo, à mensagem do Bolsonaro, do gabinete paralelo que assessora o Bolsonaro, de cientistas negacionistas, de médicos negacionistas, pessoas que estão nessa cruzada para levar os brasileiros à morte. Porque não há nenhuma outra explicação. Claro, há o dinheiro que circula por trás, né, compra de vacinas, mas por que figuras como Alexandre Garcia estão fazendo isso? Não sei dizer, realmente não sei dizer. Mas essa demissão, ela não é surpreendente. O surpreendente mesmo é que a CNN tenha contratado Alexandre Garcia em primeiro lugar. Isso é que espanta, porque ele já era uma pessoa com opiniões complicadas. E aqui a gente vai entrar na questão da opinião, né? Porque a opinião não é conhecimento. A opinião é quando a gente enuncia alguma coisa sobre o mundo sem muita base concreta, sem, sabe, dados confirmáveis. A gente emite uma opinião. Por exemplo, se eu vou e falo assim, eu acho que está frio hoje, isso é uma opinião. Pode ser que para você não esteja frio, pode ser que para você que esteja calorento, esteja quente. Mas a opinião é algo muito particular e que, como eu disse, não está necessariamente fundamentada na realidade. As pessoas podem emitir opinião sobre todos os assuntos, né? Você pode falar sobre qualquer coisa que você quiser com base na sua opinião. Você pode achar que deve haver pena de morte, você pode achar que bandido bom, bandido morto, você pode achar que Star Wars é melhor do que Star Trek, você pode achar que sorvete de chocolate é melhor do que sorvete de baunilha. Ou seja, é uma opinião.
E a opinião, como eu falei, não está necessariamente baseada em nada. Opinião é o que faz, por exemplo, o Monark no Flow. Ele joga suas opiniões com base em nada, com base em nenhum conhecimento, e ele joga essa opinião dele e as pessoas compram ou não se quiserem, né? Então quando você tem um quadro na CNN que é liberdade de opinião, é basicamente um espaço aberto para que um jornalista negacionista como Alexandre Garcia jogasse as suas ideias com base em nada, com base em nenhum conhecimento. Ele podia ir lá e simplesmente vomitar as ideias dele e compra quem quer. Só que, por outro lado, existem opiniões que são tóxicas, que são prejudiciais para a sociedade, que são daninhas para a sociedade. O fato de você ter na Constituição o direito à livre expressão significa que o governo não pode interferir na sua expressão, né? A não ser que seja um crime, né? Calúnia, difamação, injúria, ou seja, que você use a sua expressão para incitar terrorismo, para incitar crime, ou seja, a sua opinião é livre até certo limite, obviamente, porque o limite é a lei. Mas isso significa que o governo não pode impor restrições à sua livre expressão. Ou a imprensa, né? Não pode restringir o trabalho de um jornalista, não pode restringir o trabalho de uma empresa de comunicação. Mas, por outro lado, as empresas de comunicação, elas têm o dever de fazer uma triagem de qual é a visão editorial da sua empresa, da sua emissora, do seu canal de comunicação, do seu jornal. Quando um jornal como o Estadão, como Folha de São Paulo, como o Globo, ou como as emissoras de TV, escolhem quem são seus jornalistas e seus colunistas para escreverem nesses jornais ou participarem dos seus programas, eles estão fazendo um direcionamento. Olha só, essa é a mensagem que eu quero transmitir. Esse é o conjunto de valores que eu quero transmitir. A CNN brasileira, ela tenta reproduzir um modelo norte-americano, que já tem talvez aí uns 20, 30 anos nos Estados Unidos, que é o modelo de apresentar os contrapostos, né, de apresentar as duas visões sobre um assunto. E é claro que em muitas questões, em muitos assuntos, você tem duas visões legítimas sobre esse assunto. Você pode ter duas pessoas que de maneira razoável, com base em dados, com base em informações, vêm e apresentam o ponto A e o ponto B, e eles vão lá e debatem e tentam encontrar ali uma solução para aquela questão. Ou não, né? Ou só querem apresentar suas posições e que se dane se vão concordar comigo ou não. Mas jogam suas posições. Então a CNN tem essa noção de confronto, né, de embate, que foi uma fórmula que deu certo nos Estados Unidos e tentaram replicar no Brasil. Só que nem todas as posições, como eu falei aqui, com base na opinião, são factualmente válidas, são verdadeiras. Quando você tem um jornalista vindo defender o tratamento precoce, que é um tratamento sem eficácia contra a Covid, ele não está defendendo uma opinião, ele está desinformando a população, ele está causando dano à população. E aí você tem uma emissora que está dando chancela a um tipo de comunicação que é prejudicial para as pessoas. Eles optaram por isso. Foi a escolha que eles fizeram na sua linha editorial. Eles escolheram colocar um jornalista como Alexandre Garcia, negacionista, para falar desinformação, para propagar falsidades. Então, a empresa é igualmente responsável pelo dano social daquela informação que transmite. É claro, como eu falei, que o governo não pode censurar o Alexandre Garcia. Eles não podem lá, evitar que ele publique um jornal, que ele escreva as coisas, publique um livro, que ele vá no canal do YouTube e falar. Embora o YouTube possa fazer isso. O YouTube tem políticas também internas que podem punir ou prejudicar um canal que propague desinformação. Embora eles sempre façam, né? Você tem canais conspiratórios aqui, né? Teorias conspiratórias, falsidades, o tempo todo aqui propagando essas mentiras e estão monetizando esses vídeos, estão ganhando dinheiro com isso. Então, são políticas bastante frouxas, né? Mas diferentes veículos têm as suas normas, têm os seus regulamentos, têm suas propostas e seu conjunto de valores. A CNN foi uma emissora que, em muitos momentos, ao tentar fazer essa suposta contraposição entre duas ideias, vai lá e joga, de um lado, o conhecimento consolidado, a ciência, a pesquisa, ao lado de um negacionista, ao lado da falsidade, ao lado da mentira. Isso, na minha percepção, é um desfavor ao debate público. É diferente de você ter duas pessoas com posições que são fundamentadas e válidas debatendo do que você ter um negacionista participando de um debate. E aqui a gente retorna, por exemplo, ao sketch humorístico do Porta dos Fundos, né, que se chamava, se não me engano, Polêmica da Semana, que eles punham lá um cientista e um negacionista. Eles punham lá um ativista por direitos humanos ou direitos civis e punham um neonazista. Então, assim, é isso. A CNN faz isso. Ela põe num debate, às vezes, posições que são inaceitáveis no debate público. Porque, embora haja essa livre expressão,
Como eu falei, há certas posições que são inaceitáveis. Você não pode aplaudir um discurso supremacista branco, por exemplo, ou um discurso neonazista, ou um discurso negacionista da ciência, que prejudique a vida das pessoas, que leve à morte as pessoas. E agora, prestes a chegarmos a 600 mil mortos no Brasil, 600 mil mortos, gente. 600 mil mortos. É maior do que boa parte das cidades brasileiras. É como se cidades inteiras brasileiras houvessem sumido do mapa. 600 mil pessoas que morreram no Brasil. Quando a gente chega nesse limiar, você percebe como o estrago foi porque a comunicação foi truncada e foi cheia de ruídos. Você teve uma mensagem central, governamental, truncada, ou seja, um presidente que vinha contrariar medidas de saúde. Estava uma confusão. De um lado tinha governadores e prefeitos defendendo certas políticas, do outro lado o presidente atrapalhando. Você tinha ministros atrapalhando, ministros da saúde atrapalhando, você tinha figuras públicas atrapalhando, deputados atrapalhando, ou seja, um monte de gente enviando ruídos na comunicação, e isso confundiu a população. E as pessoas não sabiam o que fazer. Daí os grupos de WhatsApp mandando mentiras, e daí você tinha jornalista na CNN falando mentira, e você tem lá Jovem Pan falando mentira. Então isso confunde as pessoas. E o estrago é isso. O estrago são 600 mil mortos, e não parou. Não parou. Ainda são centenas de mortes todos os dias. Não parou. Essa é a consequência da desinformação. A gente sempre achou, né, que terraplanista, sabe, teoria conspiratória, que o homem não foi pra Lua, esse tipo de coisa sempre fosse meio inofensivo, né? Você tem lá o bando de doido, com as suas convenções desajustados, ou seja, essas pessoas aí põem chapazinho de alumínio nelas e deixam elas ficarem lá falando suas besteiras. Mas isso tem um impacto, porque não é apenas isso. A gente chegou agora num patamar, num limiar, no qual o negacionismo e a desinformação e as falsidades, elas têm impacto concreto e real e letal na vida das pessoas. São pessoas que morreram por causa de falas, por exemplo, do presidente, do Alexandre Garcia, do Caio Coppola. Lembra do Caio Coppola falando que ia ter 2.000 mortes, 2.500 mortes no Brasil? Não, isso vale assistir porque, como eu falei, chegando agora a 600 mil mortos quase, esse tipo de pessoa tem responsabilidade. Elas ajudaram que brasileiros fossem inconsequentes, fossem responsáveis, não usassem máscaras, se expusessem, voltassem ao trabalho, fizessem festinhas. Essas pessoas contribuíram para isso, gente. Nos Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, né, cerca de 5 mil americanos morrem engasgados por ano, né, um dobro do número de vítimas da Covid. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado, né? Isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi para matar o carrapato. Então, nessa linha de raciocínio, a reflexão que eu queria propor é a seguinte: faz sentido mandar todas ou quase todas as pessoas pararem de viver por tanto tempo por causa de uma doença que tem baixa letalidade, grupo de risco definido e que a transmissão é virtualmente impossível, né, de impedir, no máximo você consegue frear e tal. O meu ponto é o seguinte: viver é fundamental para sobreviver. E o que é viver? Viver é estudar, é trabalhar, é se exercitar, é realizar suas atividades de lazer. E do ponto de vista econômico, viver é gerar renda e consumir. Sem isso, pessoal, o país mergulha em desemprego e recessão. E tem muitas evidências de que uma recessão econômica é mais mortal que a pandemia do coronavírus. Uma emissora como a CNN contribuiu para isso, ao expor esse tipo de, entre aspas, opinião. Uma pessoa sem conhecimento, uma pessoa, sabe, irresponsável e que vai e que ajuda a matar brasileiros. Esse era o nível da mensagem transmitida na CNN. E não apenas CNN, né? No Jovem Pan também. Jovem Pan, eu acho que não é apenas um quadro ou outro, né? É toda uma emissora de rádio que está devotada a desinformar a população. Inclusive, recomendo que vocês assistam ao último episódio do Greg News, quando o Duvivier fala sobre Jovem Pan e mostra quais seriam os interesses possíveis para que a Jovem Pan estivesse tão alinhada assim ao governo Bolsonaro. Vale assistir, porque ali você vai ter a mudança de postura de uma emissora de rádio que era de música pop, de música dance, para uma rádio negacionista e que está ajudando a contaminar o debate público brasileiro. Prestando um favor ao genocídio bolsonarista. E a gente precisa repetir aqui, muita gente ficou rica, muita gente ganhou dinheiro com base no negacionismo, com base nas falsidades. Então, opinião, todo mundo tem, sobre todos os assuntos. Qualquer coisa do mundo que surgir, você pode ter uma opinião sobre isso. Agora, se aquilo ali é conhecimento ou não, são outros 500. Geralmente a opinião é desinformada. Geralmente a opinião é tipo coisa do Monark. Fala uma coisa ali, uma besteira qualquer, joga no ar, tira do rabo e, bem, lidem com isso. Agora vocês digiram essa merda que eu joguei no ar.
E é o caso do Alexandre Garcia. É alguém que jogava as suas besteiras para a audiência e vocês que digiram isso, vocês que engulam isso. E é claro, né, já se especula que quem vai contratar agora de novo Alexandre Garcia será a Jovem Pan, porque a Jovem Pan é o Chernobyl, né? É o Chernobyl bolsonarista. Você tem lá Constantino, Ana Paula do Vôlei, Adrilles, o programa Pânico, que todo ele é um Chernobyl também, e não se surpreendam se o Alexandre Garcia não voltar para casa. Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história agora da demissão do Alexandre Garcia, se foi tarde, se foi justo isso, né? Eu acho que foi justo. Na verdade, esse tipo de pessoa nem deveria ter voz. Essa é a questão. Essas pessoas não deveriam ter espaço na imprensa. E a questão aqui não é censura, não. A questão é como essas empresas vão comunicar a realidade para os seus ouvintes. Porque essas empresas têm compromisso com a realidade, até onde eu saiba, né? Jornalismo é isso. Jornalismo é de mostrar a realidade para as pessoas. Quando você tem uma pessoa que não mostra a realidade e desinforma, não cumpre o seu papel de jornalismo. Então, o que você pensa sobre esse assunto? A opinião, liberdade de opinião, né? Se isso implica também liberdade de negacionismo, de terraplanismo, de supremacia branca, de neonazismo, ou seja, qualquer mensagem que destoie um pouco da legalidade, inclusive, não, a gente pode jogar porque, na verdade, sim, livre, né? Somos livres para nos expressarmos. Essa é a bandeira que ergue o Constantino, por exemplo. Tem que ser livre para falar o que bem entender, né? Só que se você fala alguma coisa sobre ele te processa, porque você é livre, mas sobre ele não pode falar. Então, o que você pensa sobre isso, né? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro aqui no canal para dar uma força e se cuide por aí. Um grande abraço e até mais. Tchau!